Boa noite, amigos, amigas do nosso canal de Teologia Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, na graça de Deus. Mas antes vamos rezar, vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer mais um bom vídeo e esclarecer as nossas dúvidas sobre a nossa doutrina cristã católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão também de Nossa Senhora, para que ela também nos acompanhe nesta noite. Interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus amigos, amigas. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor. Então vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos continuar. Eu fiz um primeiro vídeo sobre a história dos papas. Então eu quero fazer um segundo vídeo para a gente completar esse assunto. Eu creio que hoje a gente completa, né, se Deus quiser, esse assunto, tá? Na aula, no vídeo, no primeiro vídeo que eu fiz sobre isso, eu expliquei por que a igreja tem o Papa. Por que muita gente pergunta, por que a igreja precisa ter um Papa? Aí eu tive que explicar, né, que a igreja é uma instituição divina, mas é uma instituição humana. Todo o órgão que ele é formado por homens, ele tem que ter uma liderança, senão vira bagunça. E na questão da fé também, senão cada cabeça é uma sentença. Então, o Papa é um fator de unidade na igreja. Então, o que o Papa falar, está falado. Ninguém pode questionar em termos de doutrina. O Papa não tem... Ele pode errar se ele falar de química, biologia, né? Agora, se ele falar de uma matéria, de um tema de doutrina, Jesus não deixa ele errar. O Espírito Santo não deixa ele errar. Então, quando ele fala, por exemplo, quando ele canoniza um santo, ele não pode errar. Entendeu? Porque o Espírito Santo está ali com ele. Então, é aquilo que Jesus falou para Pedro. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Falou para Pedro. Jesus falou isso para Pedro, que hoje é o Papa. Então, como no céu não pode entrar nada errado, então, em termos de doutrina, tá? Então, quando o Papa proclama uma verdade de fé, ele não erra, tá? Você tem o direito de não concordar se você não é católico, praticante. Agora, se você é um católico praticante, você não pode duvidar daquilo que o Papa fala em termos de doutrina, tá? E você não pode ensinar nada contrário àquilo que a igreja ensina através do magistério, ou seja, do Papa e dos bispos. Porque aí você vai estar traindo Jesus. Porque Jesus falou para Pedro, tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Como Jesus não deixa ligar nada errado, então, em termos de doutrina, a igreja não erra. A igreja ensina isso, tá? Então, igual eu sou um catequista, eu estou aqui em nome da igreja. Eu jamais posso chegar aqui e ensinar alguma coisa contrária àquilo que o Papa ensina, àquilo que os bispos ensinam, os padres, desde que estejam em comunhão com a igreja, tá? Se tem algum padre, bispo, ou diácono, ou leigo ensinando alguma coisa contrária àquilo que a igreja ensina, então ele não pode mais ser catequista, ele não pode mais ensinar em nome da igreja. Ele tem que, né, no caso, fundar a sua igreja, né, fazer igual Lutero fez, né, ou virar protestante, outra coisa. Agora, se você é um católico praticante, você não pode duvidar daquilo que a igreja ensina. Por quê? Porque se Jesus colocou Pedro ali, então Jesus dá a capacidade a ele. E outra, eu expliquei aqui
o Papa, a maioria deles, eles têm doutorado em teologia, então eles estudam muito, eles não saem falando aí qualquer besteira, não. Eles estudam muito. Para você ser padre, por exemplo, você tem que fazer 3 anos de filosofia e 3 de teologia. Então não é qualquer um, né? Infelizmente, antigamente, não era assim. Antigamente, a igreja reconhece que muitos papas, padres e bispos, eles não tinham preparo espiritual. Mas hoje não. Graças a Deus, hoje os nossos papas eles têm doutorado em teologia. Bento XVI, João Paulo II, Papa Francisco, a maioria deles são muito entendidos de doutrina. E até mesmo aqueles lá atrás, que não tinham muita formação teológica, mas tudo aquilo que eles falavam de doutrina não tinha erro. Por quê? Porque o Espírito Santo atuava neles. O pecado deles é uma coisa, é o pecado do ser humano. Agora, nenhum papa nunca ensinou nenhuma heresia. Não, a gente não tem isso na história da igreja. Tanto que a doutrina da igreja é a mesma há 2000 anos e é a mesma hoje. Se você pegar toda a doutrina católica, é a mesma coisa. Mudou o quê? Mudou as coisas pastorais. Tá? Mas a doutrina mesmo católica nunca mudou nesses 2000 anos. Né? Nós tivemos muitas divisões, pessoas que deixaram a igreja porque não concordaram. Agora, a igreja nunca mudou e nunca vai mudar, gente. Se você está esperando a igreja mudar para você, para você ser católico, então você nunca vai ser católico. Tá? Eu já vi muita gente falar, mas o Papa não muda, é sempre a mesma coisa. Né? O Papa está muito atrasado. Não, o Papa não está atrasado coisa nenhuma. As pessoas é que têm que mudar. Não é o evangelho que tem que se adaptar ao mundo, é o mundo que tem que se adaptar ao evangelho. Então, aquilo que a igreja ensinou lá atrás, ela não pode mudar hoje, porque o Espírito Santo não se contradiz. Então, o Papa é para isso. Tá? O Papa é esse fator de unidade. Ele é um ser humano? É um ser humano. O Papa também se confessa. Ah, mas o Papa é um pecador. Lógico que ele é um pecador. Tanto que ele se confessa também. Você sabia disso? O Papa se confessa. Agora, aquilo que ele fala em termos de doutrina é diferente. Entendeu? É isso que a gente tem que entender. Ok? Então, eu expliquei essa questão, né, do por que existe o Papa, por que Jesus escolheu o Papa, né, por que eles mudam de nome. Então, eu expliquei tudo isso na aula passada. Então, não vou voltar a esses assuntos hoje. Hoje, eu quero colocar o quê? Eu quero colocar alguns textos bíblicos que falam de Pedro, né, que dão base bíblica para que a gente creia que o Papa é o vigário de Cristo. O Papa, eu já expliquei, ele é o sucessor de Pedro, não é o sucessor de Cristo, tá? Mas ele é a pedra visível da igreja. Tá? Então, eu já coloquei aqui algumas passagens na semana passada. Né? Aquela passagem que Jesus muda o nome de Pedro, está lá em João 1,42. Né? Ele se chamava Simão, Jesus mudou para Pedro. Pedro significa pedra, porque ele seria o primeiro Papa. Aquele texto conhecido de Mateus 16, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né, as portas do inferno, já falei na semana passada. Então, hoje eu quero colocar outros textos bíblicos que falam Jesus que escolhe Pedro para ser o Papa. Quero colocar também um pouco da tradição da igreja, o que a tradição da igreja sempre falou sobre o Papa, e quero colocar alguns dados da igreja sobre os papas antigos. Então, a igreja tem, por exemplo, a lista de todos os papas, desde Pedro até o Papa Francisco. Então, claro que eu não vou colocar todos aqui, porque são 267 papas. Mas eu quero colocar pelo menos alguns aqui, falar sobre alguns, sobre a pessoa de alguns deles. Tá? Então, vamos lá, sem perda de tempo. Eu quero colocar aqui alguns textos bíblicos que falam de Pedro. Jesus que escolhe Pedro para ser o chefe da igreja. Jesus escolheu 12 apóstolos, tá? A igreja ela é fundada sobre os 12 apóstolos, porque simboliza as 12 tribos de Israel, a igreja sucessora de Israel. Então, Jesus escolheu 12 apóstolos, e desses 12 escolheu Pedro para ser o chefe, tá? Tem gente que fala que Jesus não escolheu Pedro como chefe, escolheu sim, senhor. Tem muitos textos bíblicos que falam isso, eu quero colocar isso aqui, tá? Todo mundo lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes, todo mundo sabe disso. Né? Aquela passagem conhecida que Pedro negou Jesus, que não conhecia Jesus, e o galo cantou às 3 da manhã, não é? Mas mesmo assim, Jesus continuou escolhendo Pedro como chefe da igreja.
né? Jesus não tirou Pedro da chefia da igreja, mesmo após a negação de Pedro. Então, o primeiro texto que eu vou colocar aqui é o de João 21, João, Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 15 a 17. É aquele texto que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus pergunta para Pedro. Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Isso está lá em João, capítulo 21, versículo 15 a 17. Então, como é que as pessoas podem dizer que Pedro não era o chefe da igreja? Jesus falou para ele: apacenta as minhas ovelhas. Essas ovelhas aqui não é carneiro, não. Não é a mulher do carneiro, não. É a igreja. Somos nós. Tanto que Jesus fala lá que no juízo final ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Então, essas ovelhas é a igreja. Então, Jesus manda apacentar. Apacentar quer dizer o quê? Cuidar. Então, Pedro é quem tem que cuidar das ovelhas. E Pedro, para nós hoje, é quem? É o Papa Francisco. Então, gente, eu não sei como é que uma pessoa em sã consciência pode falar que o Papa não é o chefe da igreja. Está aqui, Bíblia. Tem gente que só acredita na Bíblia, e mesmo, mas é aquilo que eu falo, né? As pessoas acreditam na Bíblia quando é conveniente para elas. Mas quando não é conveniente, aí não, essa passagem aqui eu não quero. Né? Igual o Lutero fez lá com a passagem de Tiago lá, que falava que a fé sem obras é morta. Ele não gostava dessa passagem. Por quê? Porque é conveniente para ele. Agora está claro, gente, está muito claro. Jesus falando: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, cuida delas. Tá? Outro texto muito interessante, Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32. Olha só. Jesus falando para Pedro: Simão, Simão, Satanás quis te joelhar, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Olha aí, tá vendo? Você vai cuidar dos seus irmãos. Está lá, Lucas 22, 31, 32. Então, Jesus orou para Pedro, para que Pedro cuidasse da igreja. Então, se Jesus quis assim, nós vamos dizer que o Papa não é o chefe da igreja? Se Jesus é quem quis que a igreja dele tivesse um chefe, né? Ele escolheu 12 apóstolos, mas Pedro era o líder, era o chefe. Está bem claro nesses 2 textos. Tem mais, mas esses 2 textos aqui está muito claro. Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas, confirma os teus irmãos. Lucas 22, 31, 32 e João 21, 15 a 17. Está muito claro, gente. Então, não tem como a gente inventar outra coisa. Outra coisa, você sabia que o nome de Pedro aparece 171 vezes no Novo Testamento? É o apóstolo que é mais citado na Bíblia, no Novo Testamento. João é o segundo, o João Evangelista, não é? Ele é o segundo, com 46 vezes. Então, Pedro, ele é o que mais aparece na Bíblia. Então, por quê? Porque ele é o mais importante, porque ele é o chefe da igreja. Tá? Uma vez eu vi uma pessoa que eu não vou falar aqui, né, que eu não estou aqui para arrumar confusão com ninguém, falando que não é Pedro que aparece mais, que é Paulo. Mas Paulo não era apóstolo. Paulo foi um discípulo muito importante. Tanto que a igreja considera Pedro, né, vamos dizer assim, o chefe da igreja, mas Paulo também, a igreja considera também como um grande apóstolo. Apóstolo não, discípulo, né? Que ele não foi apóstolo. Apóstolo foi só aqueles 12. Mas a igreja diz que as colunas da igreja é Pedro e Paulo. Por quê? Pedro evangelizou os judeus e Paulo evangelizou os pagãos. Tá? Agora, eu estou falando de apóstolo. Tá? Dos 12 apóstolos, Pedro é o que é mais citado. Claro que Paulo é muito, mas também Paulo escreveu muito mais do que Pedro. Por que Paulo escreveu mais do que Pedro? Porque Paulo tinha mais cultura do que Pedro. Entendeu? O Paulo sabia hebraico, sabia o grego, sabia o latim. Paulo sabia tudo. Paulo era, vamos dizer assim, como o povo diz hoje, poliglota, sabia várias línguas. Pedro não, coitado. Pedro só sabia o hebraico. Entendeu? Então, claro que Paulo ia escrever muito mais. Se o Paulo escreveu mais, ele escreveu 13 cartas, Paulo. Pedro escreveu o quê? Nada. Pedro escreveu só aquelas 2 cartas do Novo Testamento. Nem Evangelho Pedro escreveu. Né? Paulo não escreveu 13 cartas. Então, lógico que o nome de Paulo aparece mais do que Pedro. Estou falando apóstolos. A igreja é fundada sobre os 12 apóstolos. Paulo não é.
Tanto que ele fala lá em Coríntios, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. Então, ele não é um apóstolo, ele é um discípulo. Tá? Agora, apóstolo é aqueles 12. Então, de apóstolo, Pedro é o mais citado. E é o mais importante. É só você acompanhar. Tá? Outra coisa. Todas as vezes que a Bíblia dá a lista dos apóstolos, né? A Bíblia sempre dá, né? Os 12 apóstolos de Cristo. Pedro sempre é o primeiro. Vamos acompanhar lá. Marcos 3,16. Depois você leia lá na sua Bíblia. Diz assim: escolheu estes 12, Simão, que pôs o nome de Pedro, aí depois Tiago, João, tal, e todos os outros. Então, Pedro em primeiro lugar. Marcos 3,16. Mateus 10, de 1 a 4, a mesma coisa. Pedro em primeiro lugar. Eu não vou ler aqui só para ganhar tempo, mas você pode ler lá depois. Pedro é sempre em primeiro lugar. Lucas 6, 12 a 16. Mesma coisa. Simão, Pedro em primeiro lugar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. A mesma coisa. Ó, tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro, João, Tiago, André, tá. Então, Pedro sempre em primeiro lugar, tá vendo? Por quê? Porque ele era o líder, ele era o chefe dos apóstolos. Outras passagens que falam sempre de Pedro na frente, ou em primeiro lugar, o nome dele citado em primeiro lugar, ou sempre assim, Pedro como o que é o porta-voz, né? Vamos dizer assim, aquele que fala em nome do grupo. Igual a gente na igreja, né? Às vezes a gente vai apresentar um trabalho na igreja, escolhe um para apresentar, né? Não é assim? Pedro era quem fazia isso. Por quê? Porque ele era o líder, o chefe, que para nós hoje é o Papa. Tá? Então, eu vou colocar aqui algumas passagens da Bíblia. Para você que só crê na Bíblia, nós católicos não. Mas se você é aquele que só crê na Bíblia, então você lê. Leia para você ver que a igreja não está inventando nada. Olha só o que ela diz. Lucas 9:32. Pedro e seus companheiros, os apóstolos, tinham deixado vencer-se pelo sono. Lucas 9:32. Marcos 16, versículo 7. Mas ide, dizei a meus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. É os anjos falando, né, para Maria Madalena, falando para ela falar para quem? Para Pedro e também os outros apóstolos. Então, sempre Pedro, tá vendo? Marcos 8:29. Então perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tá vendo? Pedro sempre é quem responde no lugar dos apóstolos, né? Lucas 12:41. Disse-lhe Pedro: Senhor, propones essa parábola a nós ou também a todos? Então, sempre é Pedro, né? Que vamos dizer assim, que toma a frente, vamos dizer assim, não é? João 6,67, aquele texto importante que Jesus fala da Eucaristia, que ele é o pão vivo descido do céu. Quem que depois conversa com Jesus? Pergunta para Jesus. Pedro, está lá em João 6,67. Então Jesus perguntou aos 12, quereis vós também ir embora? Respondeu-lhe Pedro, Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Aí, sempre Pedro, entendeu? João 6,67. E tem muito mais textos. Atos 2,14. Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos 12, com voz forte, lhes disse: homens da Judéia, é o discurso de Pedro, está lá em Atos 2,14. E tem muitos outros textos aqui, ó, Atos 2,38, e tem muitas outras, eu não vou nem colocar aqui, gente, senão nós vamos ficar aqui até amanhã. É muito texto que fala sobre isso, tá? Outros textos importantes que falam também de Pedro. Aquele texto de Cornélio. Cornélio foi quem? Aquele primeiro pagão que foi batizado, que não era judeu. Quem que batizou ele? Foi Pedro, está lá em Atos 10, 44, 45. Ele mesmo quis se encontrar com Pedro. Por quê? Porque ele sabia que Pedro era o líder. Então, só você ler lá, Atos 10, 44 a 45. Tá? O primeiro pagão que foi convertido, aquele que não era judeu. Por exemplo, Concílio de Jerusalém, no ano 49, quando os apóstolos se reuniram ali para poder discutir a questão da circuncisão, se era preciso circuncidar ou não circuncidar. Quem foi que tomou a palavra? Pedro, está lá em Atos 15, versículo de 1 a 3. Olha só, depois de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós
para que de minha boca os pagãos ouvissem a palavra de Deus e crescem lá. Atos 15, de 1 a 12. Então, gente, quem que falava em nome do povo é Pedro. É o chefe, é o líder. Então, como é que alguém em sã consciência pode dizer que o Papa não é o chefe da igreja? Claro que o Papa é o sucessor de Pedro, mas Pedro ia morrer, não é? Então tinha que deixar alguém no lugar dele. Foi o que a igreja fez, é o que a igreja chama de sucessão apostólica. Pedro morreu e depois foi elegendo, né, outros discípulos de Pedro. Então, gente, isso é muito claro na Sagrada Escritura. Então, se você é aquele que só crê, eu só creio se estiver escrito na Bíblia, né? Não estou falando que seja o caso de nós católicos, mas se você está me acompanhando e é de outra religião e só crê naquilo que está escrito na Bíblia, então lê esses textos aí. Então, você não pode contestar a questão do Papa, você pode até não aceitar, né? Você pode até não seguir o Papa, mas você não pode dizer que a Igreja Católica está errada de ter um Papa. Jamais. A Igreja está provando biblicamente que o Papa está na Sagrada Escritura, é o sucessor de Pedro, porque Pedro ia morrer. Agora a igreja ia acabar depois que Pedro morresse? Lógico que não. Jesus falou, né, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja vai continuar até Jesus voltar. Agora a igreja de Cristo tem que ter um líder. Tem que ter, senão vira bagunça. É aquilo que eu falei na aula passada. Tá? Então, gente, o que Pedro falou aqui? Da minha boca vocês vão ouvir. Está muito claro aqui, em Atos 15, né? Da minha boca, Deus me escolheu, Pedro falando, não sou eu não, leia lá. Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Então, gente, a gente tem que ouvir a palavra de Pedro, não é a minha palavra. Eu não tenho nada para falar. Eu não posso chegar aqui e dar uma aula de teologia para você. Eu estou dando uma aula aqui para você de acordo com a igreja. Então, porque, gente, eu não estudei, eu estudei um pouco, mas eu não sou teólogo, não sou. Eu estudei um pouco de Bíblia, eu estudei um pouco das coisas de Deus, eu sei um pouco. Agora, eu não posso achar que eu sei mais do que o Papa, né? Igual aí eu falei na aula passada, não para criticar, né? Mas uma mulher aí falando que Irmã Dulce não é santa. Uma mulher que nunca estudou teologia na vida, querendo discutir com o Papa se a mulher é santa ou não. Não sabe nem, pelo amor de Deus, nunca estudou uma teologia na vida. Então, quer dizer, agora você querer saber mais do que o Papa, é falta de um pouco de humildade sua. Entendeu? Então, eu jamais vou chegar aqui e vou falar que eu sei mais do que o Papa, do que algum bispo, do que algum sacerdote, jamais. Eu sei um pouquinho daquilo que eu estudei, mas eu jamais vou saber mais do que a igreja. Gente, eu tenho o quê? 40 anos de vida, né? Não sei quanto que Deus vai me dar. A igreja tem 2000 anos e a igreja ensina a mesma coisa. A igreja nunca mudou, a igreja sempre teve o Papa, sempre. E nunca teve contestação. Nunca. Até 1517, infelizmente. Nós já abordamos isso aqui. Tá? Então, é uma coisa muito clara na Sagrada Escritura. Tá? Então, você só não acredita mesmo se você não quiser. Ok? Então, está muito claro aí. Tá aí as passagens aí para você ler. Ok? Agora, uma coisa interessante. Né? Não sei se você católico já sabia. Que São Pedro ele foi martirizado em Roma, junto com São Paulo, na perseguição do imperador Nero. Eu já falei sobre isso, quando eu dei a aula sobre a história do cristianismo. Tá? Você sabia que as escavações realizadas na Basílica do Vaticano encontraram vamos dizer, o corpo, né, os ossos, não sei, de Pedro? Os arqueólogos, vamos dizer assim, descobriram lá um túmulo cristão sob a Basílica do Vaticano, entendeu? Então, ali, o imperador Constantino, no ano 313, ele construiu o Vaticano ali em cima do túmulo de Pedro. Não sei se você sabia disso. Talvez você, como católico, não sabia disso. Por isso que a igreja, os papas, eles ficam ali. Eu já expliquei, não é uma questão teológica, não. É uma questão pastoral. O Papa, a sede da Igreja Católica é em Roma, poderia ser em qualquer outro lugar, em Jerusalém, né, no Brasil, na Argentina. Mas por que é ali? Porque ali foi encontrado o túmulo de Pedro. Então, Constantino, ele construiu a Basílica de São Pedro sob o túmulo de Pedro, entendeu? E Paulo, a igreja também construiu também, a igreja também em homenagem a São Paulo também, que fica perto ali do Vaticano também, tem a Basílica do Latrão, né? E também tem a Basílica também de Nossa Senhora, em homenagem a Nossa Senhora.
e também de São Paulo, porque São Paulo também morreu ali em Roma, decapitado. Agora, o Vaticano mesmo, onde o Papa fica, foi construído sobre o túmulo de Pedro. Por isso que os papas, quando morrem, são enterrados ali mesmo no Vaticano. Então, todos os papas são enterrados ali, né? Porque São Pedro foi enterrado ali. Tá joia? Não sei se você sabia disso. Se você não sabia, agora você está sabendo. Por isso que a sede da igreja, por isso que a gente fala, Igreja Católica Apostólica Romana. Esse romana é por quê? Porque vem de Roma. Por que vem de Roma? Porque Constantino construiu a igreja sob o túmulo de Pedro. Igual o povo fala aí que Constantino fundou a igreja. Fundou a igreja coisa nenhuma. Ele só proibiu a matança aos cristãos e começou a construir igrejas. Por quê? Porque antes de Constantino não se podia construir nenhuma igreja. Por quê? Por causa da perseguição dos romanos. Como Constantino proibiu, aí agora a gente pode... Sabe como é que era celebrada a missa antes das igrejas? Por quê? Não se podia construir igrejas. O templo, né, igual a gente tem hoje. Ou era nas casas das pessoas, sem o imperador saber, ou nos cemitérios, nas catacumbas de Roma. Por isso que a gente vê lá muita inscrição nos túmulos romanos, lá em Roma, de cristãos que eram mortos. Por quê? Porque ali era celebrada a missa. E quando o imperador descobria, mandava matar. Mas muitas missas eram celebradas nos cemitérios mesmo, nas catacumbas de Roma. Tem testemunhos históricos, né? Inclusive, eu quero fazer também um vídeo sobre isso, a questão das imagens. Dessa época, os cristãos já faziam imagens. Você sabia disso? Nessa época, celebrava a missa nessa época. Então, por exemplo, tem uma imagem de Nossa Senhora que é dessa época. Se Deus quiser, eu vou fazer um vídeo sobre isso. O povo fala aí que imagem é errado, aquela coisa toda. Nessa época, na época da perseguição, já se fazia imagem, muito antes de Constantino. Então não tem nada a ver, né? Diz que foi na época de Constantino que começou a fazer imagem. Antes de Constantino já se fazia imagem. Por quê? Se celebrava a missa nos cemitérios, escondido do imperador. Quando o imperador descobria, mandava matar. Então, a sua igreja, o Papa, ele fica em Roma por causa disso. Por isso que a sede da igreja é ali, o Vaticano é ali. Tá? Então, hoje você sabe por que a igreja ela é romana e por que o Papa fica ali. Porque foi construído sob o túmulo de São Pedro. Foi o primeiro Papa. Ok? Então, agora eu quero colocar aqui alguma coisa da tradição da igreja. Tá? O que a tradição da igreja fala sobre o Papa? Tá? Então, São Pedro morreu. Então, o que aconteceu? São Pedro morreu e a igreja elegeu o sucessor de Pedro. Aí foram morrendo, porque eram assassinados até o ano 313. Aí, à medida que os cristãos morriam, né, o Papa... Outra coisa que eu quero explicar aqui. Nessa época, não era usada a palavra Papa, era usada a palavra Bispo de Roma. Por quê? Por causa disso que eu expliquei. Por quê? Por causa Pedro morreu em Roma, então a igreja ficava em Roma, o líder da igreja ficava em Roma. Então, todo mundo respeitava o Papa como bispo de Roma. Depois, sim, né? Aí depois, nos séculos passados, eu nem me lembro agora qual foi o século, que aí a igreja mudou. Aí já não chamou mais de bispo de Roma, chamou de Papa. A palavra Papa significa pai, um pai espiritual. É igual a palavra padre. A palavra padre significa pai, um pai espiritual. Aí tem gente que fala que não pode chamar padre nem o Papa, porque ninguém pode chamar só Deus de pai. Gente, isso é uma ignorância teológica muito grande. Então você também não pode chamar seu pai de pai. Quando a Bíblia fala que você não pode chamar ninguém de pai, quer dizer que o pai absoluto é Deus. Tá? Vamos dizer assim, o nosso pai eterno é Deus, mas não quer dizer que você não possa chamar o seu pai de pai, ou o padre de padre, nada a ver. Né? Apesar que o nome do padre é sacerdote, é presbítero, a gente é que chama carinhosamente de padre, mas o correto é presbítero ou sacerdote. Tá? Mas não tem nada errado você chamar o padre de pai. Tem gente que antigamente beijava até a mão do padre. Não é? Não para adorar o padre, mas em sinal de respeito, de reverência, porque é um cargo sagrado. Tá? Então você pode chamar, não tem nenhum problema, senão você não poderia chamar o seu pai de pai. Entendeu? Então, quando a Bíblia fala que não chamar ninguém de pai, não quer dizer que você não possa chamar o seu pai, ou um padre de padre, ou papa de papa, nada a ver. Entendeu? Quer dizer que o seu pai absoluto é Deus. Nosso pai eterno, principal, é Deus. Não é? Logicamente, ninguém aqui pode se comparar a Deus. Tá?
Agora, claro que nós podemos amar as pessoas aqui na Terra, sem problema nenhum. É igual a questão da adoração e veneração. Você pode adorar só a Deus. Agora, você pode venerar as outras pessoas, não tem nada a ver. É um amor, é um respeito. Entendeu? Então, a gente tem que entender as coisas, gente, pelo amor de Deus. Deus não é aquele carrasco egoísta. Ah, você tem que... Né, você só pode me amar, você não pode amar mais ninguém. Não é assim, não. Tem gente que acha que Deus é assim. Não é? Deus só quer que a gente ame Ele. Né? Deus manda amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo, qualquer um, como a si mesmo. Então, não tem esse negócio de, né, igual aquela música, amar somente a ti. Não, não é somente a Deus, não. E o próximo, fica como? Então, não tem nada a ver. Você pode chamar... Então, o Papa, ele se chamava Bispo de Roma. Depois ele passou a se chamar Papa. Por quê? Papa significa o quê? Um pai espiritual. Por quê? Porque a missão dele é levar a espiritualidade, levar o evangelho, né, a doutrina cristã, para, igual aquilo que Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas, confirma os teus irmãos. Ok? Então, gente, eu quero colocar aqui, então, o que a tradição fala um pouco sobre essa questão, né, do Papa ser o chefe da igreja, ok? Tem um bispo chamado Eusébio de Cesareia, olha só. Eusébio de Cesareia foi um bispo morreu no ano 340. Ele diz que Pedro e Paulo foram martirizados em Roma, tá? É a chamada história eclesiástica. Então, não sou eu que estou inventando, tá? Isso está na história eclesiástica de Eusébio, bispo de Cesareia, ano 340 que ele morreu. Olha o que ele diz. Pedro e Paulo, indo para Roma, vos transmitiram os mesmos ensinamentos e, por fim, sofreram o martírio simultaneamente. Então, ele testemunha que Pedro e Paulo morreram ali em Roma. Por isso que a igreja é romana, fica ali em Roma, entendeu? Já expliquei, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ser crucificado como Cristo, e Paulo foi decapitado. Já fiz um vídeo sobre Paulo. Quando for o dia de São Pedro, vou fazer um vídeo sobre a vida de São Pedro, tá? Outra coisa, a história da igreja, desde cedo, mostra que os sucessores de São Pedro em Roma, olha aí, faziam uso da autoridade universal da igreja. Por exemplo, a questão da data da festa da Páscoa. A igreja queria colocar uma data para celebrar a Páscoa, não é? No século II. Alguns cristãos não queriam seguir o calendário de Roma. Então, aqueles hereges, né? Aqueles que não queriam seguir o calendário cristão. Então, o que aconteceu? O Papa São Vítor, que foi Papa do ano 189 a 199, olha aí, a igreja tem dados, tem todos os dados dos papas, tá vendo? Então, o Papa São Vítor ameaçou-os de excomunhão. Excomunhão quer dizer o quê? Fora da igreja. Então, por quê? Porque eles não queriam aceitar a data da Páscoa. Isso no ano, olha aqui, 189, muito antes de Constantino, já existia o Papa, tá vendo? Ninguém contestou o bispo de Roma, o Papa, e parecia, bispo de Roma, tá vendo? Antigamente era chamado bispo de Roma. E parecia claro a todos os bispos que nenhum deles podia estar em comunhão com a igreja universal, olha aí que eu falei naquela aula, tá? A palavra católica significa universal, olha aqui. Com a igreja universal, que não é a do bispo Macedo, né? Já chamada de católica, olha aí, tá vendo? Então a igreja universal era chamada de igreja católica, que é a nossa igreja, né? Sem estar em comunhão com a igreja de Roma. Não sei se você entendeu. Desde essa época, no começo da igreja, no ano 100 e pouco, tá? A igreja de Cristo era a igreja o quê? A igreja de Roma. Tá? Porque só existia ela, não existia outra. Você não vê falar em outra igreja, a não ser a igreja de Roma, que era a igreja do Papa, que era a igreja universal, que era chamada de católica. Então, gente, eu não estou falando isso aqui para arrumar briga nem confusão com ninguém, eu estou dando a história. Isso aqui está na história. Está aqui, Eusébio de bispo de Cesareia, história eclesiástica, morreu no ano 340. Então, não sou eu que estou falando, não sou eu que estou inventando. Qualquer livro de teologia você acha isso. Até na Wikipédia é capaz de você digitar e você vai achar, tá? Se você não acredita em mim. Então, gente, a igreja não inventa nada, isso são coisas que realmente é fato. Tem um ditado muito claro que diz, contra fato não há argumentos. Tá? Então, você vai argumentar o quê aqui?
Se você tiver algum argumento, coloque aí nos comentários aí que a gente vai conversar. Mas eu creio que você não vai ter argumentos para debater, porque está muito claro. Isso é história. Tá? Então, gente, está muito claro a questão do Papa, então. Aí ficou decidido, então, a data da Páscoa. Isso aí é uma outra história que eu vou abordar num outro vídeo, essa questão da Páscoa, tá bom? Já falei a questão de Pedro, né? A questão do túmulo de Pedro, já expliquei. Eu quero só colocar também para vocês verem, por exemplo, sobre essa questão do Papa ainda. Ó, São Cipriano, que foi bispo de Cartago, na África. Olha, ele morreu no ano 258. Então, ele já falava aqui do Papa. Olha só. Não vou ler tudo, porque é muita coisa. Vou ler só um pedacinho. Julga conservar a fé quem não conserva esta unidade da igreja. Confia estar na igreja quem se opõe ou resiste à igreja. Confia estar na igreja quem abandona a cátedra de Pedro, sobre qual está fundada a igreja. Olha, então ele falando que a igreja está fundada sobre Pedro. Tá? Já aqui ele morreu o quê? No ano 258. Tá? Outro bispo, Santo Irineu, que morreu no ano 202. Olha só o que Santo Irineu falava. Porque é com essa igreja de Roma, olha aí, igreja de Roma, em razão de sua mais poderosa autoridade de fundação, que ele sabe que quem fundou foi Jesus, né? Que deve necessariamente concordar toda a igreja. Olha o que ele está dizendo no século I, morreu no ano 200, que todas as igrejas têm que concordar com a igreja de Roma. Por quê? Porque é a igreja de Cristo. Então, se você não concorda com a igreja de Roma, você então não é a igreja de Cristo. Entendeu? É isso que ele está falando aqui. Tá? Isto é, quem deve concordar os fiéis, olha aí, procedentes de qualquer parte, ela na qual sempre, em benefício dos que procedem de toda parte, se conservou a tradição que vem dos apóstolos. Olha aí, está no livro dele, Contra as Heresias, Santo Irineu. É só você procurar aí, digita aí Santo Irineu aí, ou Irineu, que seja, né? Você vai ver aí essas palavras dele. Morreu no ano 202, ele falando. Tá? A tradição que vem dos apóstolos. Então, a tradição da Igreja Católica vem dos apóstolos, não vem não é a igreja que inventou. Não, vem dos apóstolos, vem de Jesus. Entendeu? São Pedro Crisólogo, morreu no ano 450. Olha só o que ele falou. No interesse da fé, não podemos discutir sobre questões de fé, ou seja, doutrina, sem o consentimento do bispo de Roma. O que ele está dizendo? Você não pode pregar sem a autoridade do Papa, entendeu? Você não pode pregar por conta própria. Isso aí é um bispo falando lá no ano 400, tá? Há muitos anos atrás. Não é igual hoje aí, né, que a gente pega aí pessoas aí pregando por conta própria. Nessa época, não. Ninguém pregava por conta própria, não, meu amigo. Estava todo mundo unido, junto com o Papa. Infelizmente, depois da Revolução Protestante é que aconteceu isso. Tá? Gente, isso é história, tá? Não estou falando aqui para denegrir ninguém, nem brigar com ninguém. Isso é história. Estou lendo aqui. Ele falando, ninguém fala nada de fé sem o consentimento do bispo de Roma. Estou falando de doutrina. Por isso que não existe, até Lutero não existia contestação contra a doutrina católica. Tá? Isso aí, estamos no ano 400. A reforma é 1500 e pouco. Entendeu? Vou citar mais. Mais um só. São João Crisóstomo morreu no ano 407. Bispo de Constantinopla. Olha o que ele diz. Pedro, na verdade, ficou para nós como a pedra. Olha, então Pedro é aquela pedra que Jesus falou. Todo mundo fala que não é Pedro, que é Jesus. Não, é Pedro. Jesus é a pedra invisível, mas Pedro é a pedra visível, vamos dizer assim. Pedro é a pedra sólida sobre a qual se apoia a fé, olha aí, sobre a qual está edificada a igreja, gente. Olha, um bispo no século III, morreu no ano 400, falando que a fé tem que ser a fé de Pedro, porque é a igreja que Jesus fundou. Entendeu? Continuando aí. Tornou-se, enfim, Pedro o alicerce
firmíssimo e fundamento da casa de Deus. Quem que é a casa de Deus? É a igreja. Quando, após negar a Cristo, né, Pedro, né, que negou a Cristo, foi buscado por Deus, aquilo que eu expliquei. Mesmo depois que Pedro negou Jesus, Pedro continuou como chefe da igreja, porque Jesus quis assim, né? E foi buscado pelo Senhor para ser honrado com essas palavras: apacenta as minhas ovelhas. João 21 e Lucas 22. Dizendo isto, o Senhor nos estimulou à conversão e também a que de novo se edificasse solidamente sobre Pedro aquela fé, a de que ninguém perde a vida e a salvação neste mundo quando faz penitência sincera e corrige seus pecados. Aqui ele está dizendo, né? Por quê? Porque é a igreja que te dá essas coisas, a penitência, o perdão dos pecados, e só a igreja de Cristo. Só existe isso na igreja católica. Por exemplo, se você quiser confessar, só na igreja católica você tem. Eu me confesso direto com Deus. Mas Jesus não mandou você confessar direto com Deus. Jesus mandou você confessar com o sacerdote. Está lá bem claro em João 20, 22. Tá? Então tem esse negócio de confesso direto com Deus. Você tem que confessar com o sacerdote. Tá? Então é isso que São João Crisóstomo está dizendo aqui. Isso aqui desde os primeiros séculos, gente. Isso não é de agora, não. Tá? E a prova disso, é que eu vou encerrar o nosso vídeo de hoje, está nesse livro que eu gosto sempre de mostrar, O Sagrado Magistério. Olha aqui. Tá? Não é eu que estou falando. Eu não vou colocar tudo aqui, que não vai dar tempo. Mas, é porque não tem como vocês verem aí. Sabe o que está escrito aqui? Vou ler para vocês. Os papas da igreja nos 2000 anos. Então, a igreja tem a lista de todos os papas, desde Pedro até Francisco. Todos eles. Sabe quantos papas a igreja já teve? 267 papas. A igreja nunca ficou sem papa. Nunca. Tá? 267. Sempre existiu o papa na igreja. Houve também 37 antipapas. O que é um antipapa? Foram papas que foram eleitos sem validade. O povo elegia. Não é igual o povo faz aí hoje. Fulano é santo. Não, só é santo se o Papa declarar que é santo. Né? Nossa Senhora apareceu? Se o Papa dizer que a Nossa Senhora apareceu, igual lá em Fátima, em Lourdes, aí beleza. Ninguém pode falar Nossa Senhora apareceu. Nada disso. Nossa Senhora está aparecendo na janela. Não, tem que ver o que a igreja e o Papa vão dizer. Entendeu? Não tem esse negócio. Tá? Então, houveram 37 antipapas que foram eleitos sem autorização da igreja. Agora, houveram 267 papas que foram legítimos, ou seja, foram eleitos pela igreja. Tá? Então, eu quero ler só alguns aqui, não vou poder ler todos, senão eu vou ficar aqui, mais de 1 hora de vídeo aqui. Então, eu quero colocar alguns, tá? Só para você entender. Aqui nesse livro tem todos eles, o nome de todos eles, tá? Então, se você quiser aí, ou então na internet aí você acha, coloca aí os papas da igreja, você vai ver do primeiro até o último. Não é difícil, não, para você não achar que a igreja está inventando. Tá aí, pode procurar. Você que não tem como fazer uma teologia, procure na internet aí para você não achar que é mentira minha. Tá? Então, eu vou colocar só alguns aqui, ok? São Pedro foi o primeiro. Ele foi papa do ano 42 até o ano 67. Foi quando Nero mandou perseguir e matar ele, de crucificar de cabeça para baixo. Então, São Pedro, de Betsaida, na Galileia, morou na cidade de Antioquia e depois foi a Roma no ano 42, onde morreu martirizado, assassinado pelo imperador Nero no ano 67. Então, Pedro foi o primeiro papa da igreja. Depois do ano 67 a 76, foi São Lino. Tá? Outra coisa, nem todos os papas foram canonizados, tá? Não. Quando você vê um S antes, quer dizer santo, tá? Quando não tem um S, quer dizer que ele não foi canonizado, ou seja, ele não foi considerado santo. Os 32 primeiros papas foram considerados santos, porque foram mártires. E a igreja considera o mártir um santo, aquele que dá a vida por Cristo. Já fiz um vídeo sobre isso, né? O martírio dos cristãos. Então, os 32 primeiros papas foram assassinados. Então, a igreja considera santo. Tá? Então, eu vou colocar só alguns aqui. Ó. O primeiro foi Pedro, do ano 42 a 67. O segundo, Lino, tá? Do ano 67 a 76. O terceiro, Anacleto, Cleto ou Anacleto, do ano 77 a 88.
Clemente I, do ano 89 a 98, foi o quarto. Quinto, Evaristo, do ano 98 a 105. Aí depois vem Alexandre I, Sisto I, são, tá? Não estou colocando, mas todos eles foram santos. Tá? Higino, Pio, tem vários aqui. Até o 32. O Papa 32 foi o Papa Melquíades, que foi o último Papa que foi assassinado. Tá? Aí o 33 foi o Papa Silvestre I. Ok? Esse Papa Silvestre I foi o Papa da época de Constantino, que Constantino proibiu a matança dos cristãos, e aí o Papa já não era assassinado mais. Então, daqui para frente, então os papas não eram mais assassinados pelos romanos, tá? Mas houveram papas que foram mortos lá mais para frente, que eu já expliquei sobre isso, tá? Esse Papa Silvestre é o Papa que eles homenageiam no dia 31 de dezembro. Não tem a corrida de São Silvestre? É em homenagem a esse Papa, tá? Que foi Papa do ano 314 até o ano 335, tá bom? Aí aqui continua, né? Todos os papas aqui, eu não vou ler aqui, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã, tá? O Papa, só vou citar alguns aqui, que eu sei que foram papas muito importantes para a igreja. Por exemplo, o Papa Damaso, que foi São Damaso I, que foi Papa do ano 366 até o ano 384. Esse Papa foi o que pediu a São Jerônimo para que fizesse a tradução da Bíblia, do hebraico para o latim. É o que nós usamos até hoje, a Vulgata. Foi esse Papa. Ele foi Papa do ano 366 até o ano 384. Entendeu? Tivemos também o Papa, muito bom também, o Papa Leão I, São Leão Magno. Foi Papa do ano 440 até o ano 461. Esse Papa é aquele Papa que eu falei, que Átila, rei dos hunos, queria incendiar Roma, acabar com Roma. O Papa foi lá conversar com ele, nós não sabemos o quê, e ele desistiu de destruir Roma. Foi o Papa São Leão I, é santo. Não é? Magno quer dizer grande. Tá? Então, foi esse Papa. Outro Papa muito importante também foi o Papa Gregório I. Tá? O Papa Gregório I, ele foi Papa do ano 590 até o ano 604. Tá? O Papa Gregório I, chamado de Magno, São Gregório, ele foi santo também. É o Papa que implantou na igreja o canto gregoriano. Quem não conhece, quem é católico, sabe o que é isso. O canto gregoriano que a gente ouve aí nas missas, não é? Foi esse Papa que implantou. O Papa São Gregório I Magno. Foi Papa do ano 590 até o ano 604. Tá? Aí tem vários aqui, tá bom? Por exemplo, um Papa muito importante também na igreja foi o Papa Inocêncio III, que foi Papa do ano 1198 até 1216. O Papa Inocêncio III é aquele Papa de São Francisco de Assis, que São Francisco pediu uma audiência com ele para poder reformar a igreja, porque tinha muitos erros humanos na igreja, e o Papa aceitou, conversou com ele, e o Papa autorizou a congregação franciscana. É o Papa Inocêncio III, não é? Então, foi Papa do ano 1198 a 1216. E tem muitos outros papas, tá? Por exemplo, o Papa de Lutero, né, que brigou com Lutero, foi o Papa Leão X, que foi Papa do ano 1513 a 1521. Esse Papa foi o que brigou lá com Lutero. Lutero brigou com ele, queimou lá a bula do Papa, né, lá em praça pública, e o Papa não teve outro jeito, a não ser se comungar Lutero, né, infelizmente. Então, é o Papa Leão X. Aí, aqui depois, continua os papas, tá? E eu vou colocar agora os últimos, tá? Porque foram papas muito bons, gente. Os últimos papas foram papas maravilhosos. Eu vou falar, por exemplo, o Papa Pio IX, que foi Papa do ano 1846 até 1878. Esse Papa Pio IX é aquele Papa que proclamou Nossa Senhora como Imaculada e São José como patrono da igreja, o pai da igreja, né? Porque ele é pai adotivo de Jesus, então ele proclamou São José como o patrono da igreja, o pai da igreja, né? Que são os pais de Jesus, Maria e José, né? E ele também proclamou Imaculada e foi o Papa da época das aparições de Lourdes também, né? Então ele foi Papa do ano 1846 a 1878.
Depois teve o Papa Leão XIII, que foi Papa de 1878 a 1903. Esse Papa Leão XIII também foi muito bom. Né? Ele começou a questão da doutrina social da igreja, que é para que a igreja pudesse, vamos dizer assim, olhar mais para a questão da política, do social, não é? Claro, nunca deixando a questão teológica de lado, mas também foi um Papa muito bom também, Leão XIII. Depois foi o Papa São Pio X, também foi muito bom. Depois o Papa Bento XV. Depois foi o Papa Pio XI. Depois foi o Papa Pio XII. Esse Papa Pio XII, gente, sofreu muito. Ele foi Papa do ano 1939 até 1958. Ele foi o Papa de Hitler. Hitler prendeu ele, quase matou ele. Por pouco ele não morreu, porque Hitler era terrível, né? Além dos judeus, Hitler perseguiu muito a igreja. Inclusive, esse Papa foi acusado de não proteger os judeus. Não protegeu, ele escondeu muitos judeus no Vaticano, entendeu? Agora, ele não podia fazer mais, porque ele também estava correndo risco, porque o Hitler queria matá-lo também. E ele proclamou também o dogma da Assunção de Maria. Foi um Papa muito bom mesmo. Pio XII. Depois foi o Papa João XXIII. Esse Papa João XXIII, gente, foi maravilhoso. Ele foi quem convocou o último concílio da igreja, o Concílio Vaticano II. Só que ele morreu, coitado. Durante o concílio ele morreu, entendeu? Ele era um Papa meio gordinho, diz que ele era muito brincalhão. Aí disse que uma mulher chegou para ele uma vez, falou, nossa, como que o Papa tá gordo? Aí ele virou para a mulher, minha filha, você pensa que ser Papa é desfile de moda? Né? Não, ser Papa não é desfile de moda, não. Ele disse que ele era muito brincalhão, né? Zoando a mulher, né? Porque a mulher falou que ele estava gordo. Né? Disse que era um Papa maravilhoso, que vivia sorrindo. Né? Aí depois foi o Papa Paulo VI, que é o Papa que continuou o Concílio Vaticano II, porque o outro morreu, aí tiveram que eleger um novo Papa. Foi o Papa Paulo VI, também muito bom Papa, maravilhoso. Depois foi o Papa João Paulo I, que infelizmente só ficou 33 dias, porque morreu, infartou. Depois de 33 dias dele como Papa, ele morreu, coitado. Em 33 dias, não durou nem um ano. Morreu, infartou, encontraram ele morto, aí a autópsia diz que ele infartou, infelizmente. 33 dias. E depois, não tenho o que falar, João Paulo II, todos nós aqui sabemos, né? Então, o Papa João Paulo II foi Papa de 1978 a 2005. Tá? Foi um dos papas que mais tempo foi Papa. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, João Paulo II foi Papa de 1978 a 2005. Se eu for falar de João Paulo II aqui, eu tenho que fazer um vídeo só sobre João Paulo II, gente. Nossa, mãe do céu, aqui. Eu só conheci o João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Os outros eu não conheci. Mas aqui, João Paulo II é maravilhoso, né? Depois, Bento XVI, que foi Papa de 2005 a 2013 e renunciou. Também um ótimo Papa. Ele era mais fechado, vamos dizer assim, mas um grande teólogo, uma ótima pessoa, está aí vivo com 93 anos. O pessoal fala muita besteira que ele renunciou por isso. Não, ele renunciou porque ele não estava mais aguentando. Um homem de quase 90 anos, ele hoje está com 93 anos, gente. E ele continua lá lúcido, tá? Ele continua lúcido lá e rezando lá no Vaticano, ok? E o Papa Francisco, que é o Papa de 267, que é Papa desde 2013 também. Né? Tem gente que não gosta do Papa Francisco, eu particularmente acho ele uma ótima pessoa, né? E não acho ele, o pessoal fala, tem medo que o Papa vai mudar alguma coisa na igreja. A gente pode ficar tranquilo, o Papa não vai mudar nada na igreja. Podem ficar tranquilos. Tem gente com medo aí do Papa mudar alguma coisa. É porque o Papa gosta de conversar. O Papa, ele é aquela pessoa amiga, né, que conversa com todos, mas em termos de doutrina, podem ficar tranquilos. O Papa não vai mudar nada. Então, esses, gente, são os papas da igreja. Está aí para você ver, tá? Rapidinho, que nós já estamos lá, já passei até da hora. Os papas que foram mais tempo papa, rapidinho. O papa que foi mais tempo papa foi o Papa Pio IX, que foi papa 32 anos. Aquele papa que eu falei lá, que proclamou Nossa Senhora como Imaculada e São José como patrono da igreja. Pio IX. Ele foi papa 32 anos. O segundo foi João Paulo II, que foi papa 27 anos. Tá? Foi o que mais foi papa, os que mais foram. Depois veio Leão XIII, com 25 anos. Pio VI, com... Aí vem, eu não vou ler tudo, porque nós já estamos... Tem aqui, tá? No livro aqui tem todos os papas que reinaram mais, entendeu? E aqueles que foram menos tempo, vamos dizer assim. O Papa Estevão foi Papa 3 dias e morreu, tá? O assassinado, né? Eu não tive tempo de pesquisar a história de todos.
né? Aí tem aqui todos os outros que foram, por exemplo, teve papa que foi papa 10 dias, 15 dias, 20 dias. O João Paulo I, que foi antes do João Paulo II, foi papa 33 dias, foi aquele que eu falei que infartou, coitado. Tá? E para encerrar, papas que renunciaram. Muita gente pensa que o Bento XVI foi o primeiro. Não, ele não foi o primeiro. Por exemplo, o Papa Ponciano, ele renunciou. No ano em 235, ele renunciou. O Papa Celestino V renunciou em 1294. E o Papa Gregório XII renunciou no ano 1415. Então, Bento XVI foi o quarto Papa da Igreja que renunciou. Isso aí não é errado, não, ser o Papa de hoje para amanhã, o Papa Francisco, falar, não estou aguentando mais ser Papa. Ele pode fazer isso. Isso não é nada errado, não. E a gente vai escolher outro. Agora, não é a regra. O normal é que o Papa morra, eu só escolha outro depois que morre. Mas o Papa pode renunciar se ele não se sentir mais em condição de ser Papa. Amém? Gente, eu agradeço a vocês. O vídeo ficou um pouquinho grande aí, mas esse assunto também não posso correr, não posso falar de qualquer maneira, porque é a raiz da nossa fé cristã católica. Tá? Eu tenho certeza que muitos católicos não sabem do que eu falei aqui. Ok? Então, se Deus quiser aí, nós vamos continuar fazendo mais vídeos, tá? Agora eu quero fazer vídeos também sobre os concílios da igreja, que são aquelas reuniões que o Papa fez, né, nesses 2000 anos para combater alguma heresia. Esses papas que nós falamos aqui, muitas vezes eles tiveram que se reunir com muitos bispos para poder acabar com muitas heresias que estavam acontecendo na igreja. Então, a gente vai fazer também um vídeo sobre isso. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Peço aí o like de vocês, a inscrição de vocês e os comentários de vocês, e agradeço aqueles que estão comentando aí. Tá bom? Um abraço para todos. Tivemos, pela intercessão de Nossa Senhora, de São José, os patronos da igreja, e também de São Pedro, nosso primeiro Papa, e de todos os santos, né, que foram papas, né, que estão no céu, que intercedam por nós aí, principalmente pela igreja, que é tão atacada e tão perseguida. Estivemos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.